Hoje começamos a ler a chamada oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17 do Evangelho de São João. É uma oração extremamente elevada, teologicamente densa, cuja profundidade poderia nos fazer um retiro. Cada frase, cada expressão de Nosso Senhor tem uma densidade difícil de descompactar assim numa homilia. O texto diz: Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse. O contexto é a oração no Horto das Oliveiras. Terminada a ceia, o texto nos diz que ele, com os apóstolos, cantou o Halel, é a única expressão no Novo Testamento que diz que Jesus cantou. Eu imagino a voz do Senhor cantando aqueles salmos do Halel. Então ele vai caminhando com os apóstolos até o Horto das Oliveiras. No capítulo 16 aparece o que ele lhes diz. E depois ele chega, se afasta e começa a oração. Pai, chegou a hora. O Evangelho de São João todo está escrito em função dessa hora. Por exemplo, quando das bodas de Caná, Nosso Senhor diz a Nossa Senhora: mulher, o que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Portanto, a hora de Jesus é a hora do mistério pascal, da paixão, morte, sepultura e ressurreição. É isso que ele chama de sua hora. Por quê? Porque isso condensa a sua missão. Ele se encarnou para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Isso é tão marcante que São Paulo, por exemplo, nas suas epístolas, não comenta outra coisa. Ele parte da cruz e da ressurreição de Jesus como o evento fundante do cristianismo. São Paulo não fala da infância, não fala do ministério público, não comenta os milagres, não fala de nada disso. Fala apenas da morte e da ressurreição. Disso que constitui a mensagem central do querigma. Isso é aqui resumido por Cristo como a sua hora. Pai, chegou a hora. Mas, ao mesmo tempo, como é bonito ver Nosso Senhor, além de consciente do seu sacrifício, totalmente lúcido, sereno, ele estar no momento. Chegou a hora, eu quero estar nessa hora. Eu quero estar no agora. Eu não quero estar no passado, eu não quero estar no futuro. Eu quero estar na minha hora, nesse momento. Essa atitude é a atitude fundamental da oração. Se uma pessoa está o tempo todo agitada pelas culpas do passado,
e ansiosa pelas eventualidades do futuro, ela não consegue estar no agora. A sua alma está dispersa, está perdida, está espalhada, está esparramada. E ela não consegue recolher-se para estar em Deus. Porque Deus está no agora. Neste momento. Este momento é o único que existe. E este momento é a nossa conexão com a eternidade. Então Jesus abre a sua oração consciente do momento em que ele vive. Pai, chegou a hora. Ele pede, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos que lhe confiaste. Essa petição, glorifica o teu filho. Glorifica, glória é brilho. Então, o que ele está dizendo é, joga o teu facho de luz, glorifica, clarifica, deixa nítido, deixa saliente, mostra, ostenta o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Por quê? O filho é a imagem perfeita do Pai. A exata expressão do seu ser. E o Pai, se eternamente gera o Filho no seio da Trindade, ele, exprimindo esse conceito eterno de si, outra coisa não faz senão glorificar-se nele. Ou seja, toda a alegria do Pai é glorificar o Filho. E todo o júbilo do Filho é ser expressão de quem é o Pai. Portanto, quando Jesus aqui diz, Pai, glorifica o teu Filho, ele está dizendo tudo isso referente ao fato de que ele assumiu a natureza de homem. Portanto, aquela mesma glória que eternamente o Filho recebe do Pai com o ser, ele pede, glorifica o teu Filho. E como é que ele glorifica o Filho? Diz, porque lhe deste poder sobre todo homem. Ele foi feito cabeça de toda a humanidade. É a doutrina do cabeça federativo. Pela fé, os homens, por assim dizer, se confederam em Cristo. Se associam a Ele. E Ele é seu cabeça. Tu lhe deste poder sobre todo homem. Porque Ele é o Deus encarnado. Porque lhe deste poder sobre todo homem, Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ontem eu dizia que o demônio não pode derrubar Cristo do seu trono. Qual é a única coisa que ele pode fazer? Destruir a nós. Portanto, como é que Deus é glorificado e quer ser glorificado? Como é que o Pai glorifica o Filho? O Pai glorifica o Filho
na medida em que a graça é derramada abundantemente sobre mais e mais e mais e mais criaturas, sobre mais e mais e mais seres humanos, pela difusão do Evangelho. É assim que o Pai enaltece o nome do Filho. É assim que o Pai publica o nome do Filho. É assim que Ele glorifica o nome do Filho. Na medida em que a vida eterna, a própria vida que Deus tem em si mesmo eternamente, é derramada sobre nós, para que nós vivamos sobrenaturalmente. Por isso que tantas pessoas que se dedicaram à oração de intercessão oravam pelos perdidos, utilizando esse único argumento: Pai, o Cordeiro merece o fruto do seu penoso trabalho, o fruto do seu sacrifício na cruz. Traz mais almas. Glorifica o teu Filho pela conversão dos pecadores. Traze-os para ti. Tira-os das garras de Satanás. Mas Jesus continua. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Esse versículo é simplesmente extraordinário. Porque aqui Jesus explica em que consiste a vida da graça. A vida da graça é a mesma vida eterna. Ou seja, a vida eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo é implantada em nós, quando somos batizados, por Cristo, pela humanidade santíssima de Nosso Senhor. E essa vida eterna já está em operação dentro da nossa vida mortal. Portanto, a vida eterna no céu já está começada em nós na terra pela graça. A mesma vida que nós teremos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela já está em operação em nós, mas Jesus diz: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Jesus está mostrando aqui a sua santíssima humanidade e a sua santíssima humanidade como um meio para chegarmos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele começa a oração chamando Deus Pai. Pai, chegou a hora, glorifica o Filho. E aqui ele diz que eles te conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro. E aqui vem uma pergunta: por que Jesus chama o Pai de único Deus verdadeiro? Porque as pessoas na Trindade se implicam umas às outras. Então, a revelação primordial do cristianismo é o fato de que Deus é Pai. Eternamente. Ele gera um Filho eterno. Esse Filho eterno é uma expressão perfeita, um conceito perfeito de quem Ele é. E é um conceito perfeito porque ele não é apenas intra-intelectual. Ele é expresso, ele é logos, ele é ratio, ele é verbo, ele é razão, ele é palavra. Ou seja, o Pai diz o Filho eternamente. O Filho é a palavra produzida
pela dicção eterna do Pai. Por isso, por assim dizer, ele é um outro ente Deus, juntamente com o Pai. E como diz São Tomás, e Aristóteles também, como a toda forma se segue uma inclinação, desse conhecimento deriva o Espírito Santo, que é o amor eterno entre o Pai e o Filho. Ou seja, Deus se conhece eternamente e se quer. Então, quando eu digo Pai, eu estou dizendo Filho e Espírito Santo. Porque se ele é pai do Filho. E se ele gera eternamente o Filho, dessa geração, necessariamente decorre a processão do Espírito Santo. Porque ao conhecimento perfeito se segue uma inclinação perfeita, uma vontade perfeita. Ou seja, Deus não apenas se conhece, mas ele se ama, ele se quer eternamente, no vínculo do Espírito Santo. Por isso diz a teologia que verbum expirans amorem, que o verbo expira o amor do Espírito Santo. Ora, a vida eterna consiste em conhecer. E isso é impressionante. Por quê? Porque nós podemos conhecer a Deus de 3 modos. Nós podemos conhecer a Deus pela razão, é o conhecimento natural de Deus, através da causalidade. Como todo efeito é produzido por causas, então dos efeitos eu posso remontar à causa. É o conhecimento natural de Deus. Os ateus não conseguem fazer isso, porque a humanidade perdeu a capacidade de abstração na modernidade, inclusive graças à física de Newton. Newton diz, na obra principal dele, chamada Principia Mathematica, ele diz que a noção de forma, é uma noção aristotélica, ela tem que ser ignorada. Tudo que existe é quantidade, é o que é quantificado. Bom, se tudo que existe é o que é quantificado, a conclusão lógica é que Deus não é quantificado, portanto, ele não existe. Mas se eu estou procurando Deus entre as quantidades, eu nunca vou encontrá-lo. É absurdo isso. E aí, esse pensamento foi se desenvolvendo ao longo da história da física, e hoje tem pessoas que tentam na física quântica enxergar a espiritualidade, enxergar Deus. Tudo uma bobagem, né? Porque na quantidade Deus não pode se encontrar, ele não é algo mensurável. Ele é. Ele simplesmente é. Mas, se nós deixamos essa bobageira de lado e começamos a pensar em termos metafísicos, a razão é capaz de chegar à existência de Deus. Mas apenas metafisicamente considerado, senão, não. Segundo lugar, o conhecimento pela fé, que é um conhecimento sobrenatural. Pela luz da fé, Deus acende em nós o conhecimento íntimo de quem Ele é. E nós, conhecendo-o, já estamos participando da vida eterna. Por quê? Porque eternamente o Pai se conhece no Filho e se quer no Espírito Santo. Portanto, conhecer a Deus pela fé já é, por assim dizer, ter Deus Filho sendo gerado dentro da minha alma por Deus Pai pela fé. É lindo isso. Quer dizer, Deus não está em mim apenas por uma presença de imensidão, como está presente numa pedra, como está presente numa árvore.
Deus está em mim, que sou cristão, pela graça, como trindade. Pela fé, o Pai está gerando em mim o Filho. E pela caridade, o Espírito Santo está sendo expirado em mim. Como diz São Paulo, a fé opera pela caridade. Então, esta é a vida eterna começada. Quando eu creio e amo. Quando eu creio e amo. Quando pela oração eu mergulho nessa aventura de crer e amar. E vou mergulhando mais e mais e mais e mais em Deus. Eu já estou exercendo a vida eterna. Eu já estou treinando para a vida eterna. A vida eterna já está em operação em mim. A terceira forma de conhecimento é o conhecimento pela visão na glória. No céu. Portanto, a vida eterna aqui é conhecer Deus pela fé e amá-lo pela caridade. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Enquanto o homem Jesus está pedindo que a sua humanidade participe daquela glória eterna do Verbo. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Isso é extraordinário. Assim como São João diz que o Pai colocou tudo nas mãos do Filho, Jesus está confirmando esta ideia aqui, mas ele está dizendo, tu confiaste os homens a mim, e eles guardaram a tua palavra. Ou seja, a fé se torna uma palavra viva dentro de nós. Se torna Deus falando conosco. E quando nós guardamos Deus falando conosco, quando nós conservamos, o germe da vida sobrenatural vai se desenvolvendo, como uma semente que vai crescendo no nosso espírito. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Tudo vem do Pai, tudo. O Filho vem do Pai, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. O Pai é o princípio na Trindade, um princípio eterno, porque não existe antes e depois ali. E a criação inteira é uma processão externa de Deus. Tudo vem dele, tudo vem do Pai, tudo. Tudo que me deste vem de ti, pois eles o sabem, visto que deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Estes são os crentes, são aqueles que abraçam a fé, que acolheram a palavra de Cristo. São aqueles que receberam a palavra de Cristo pela fé. Todo aquele que crê em Jesus pertence a Ele, é propriedade dele, está nas mãos dele, foi dado pelo Pai a Ele. E Ele diz, eu te rogo por eles. É Jesus olhando para você, com a distância de milênios, e dizendo, eu rogo por ele. Eu intercedo por ele. Eu peço por ele e por ela. É uma oração que atravessa o tempo e espaço, é uma oração que atravessa toda a história, porque é a oração do Verbo encarnado que vai ao coração do Pai e diz, eu rogo por eles. Eu rogo, como último ato, como última oração, como último momento de confidência. Eu rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. É impressionante isso. Jesus roga pelos que são dele, pelos que creem,
por aqueles que acolhem a palavra da fé. No seu coração diz: não te rogo pelo mundo. Não te rogo pelo mundo. Que terrível ver tantas pessoas na igreja que estão mais preocupadas com os do mundo do que com os fiéis. Querem falar mais para agradar o mundo do que para conservar a fé dos fiéis. Jesus diz: eu não te rogo pelo mundo. Eu te rogo pelos que me deste. Estes são teus. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. O que Jesus está dizendo é: estes são meus, estes que acreditaram na minha palavra, estes que colocaram a sua fé em mim são meus, e porque eles são meus, eu os arrasto para dentro de ti. Eles são teus também. Pela minha humanidade, eu os mergulho dentro do teu ser. Eu mergulho dentro da intimidade da Trindade. Eu os tirei da dependência do mundo e eu os implantei em ti. E eu sou glorificado neles. O que Jesus está fazendo é algo tremendo. Ele está dizendo para o Pai: Pai, eu sei que eternamente tu me amas. Eu sei que tu me amas enquanto homem, porque eu estou na unidade da mesma pessoa divina. Mas assim, quer provar que me ama? Eu sou glorificado neles. Eu quero ser conhecido neles. Eu quero que o teu nome seja honrado na vida deles. E assim o Senhor prova que o Senhor me ama e que o Senhor me glorifica. É uma chantagem divina. É um ato terrorista de amor. Ele está fazendo violência ao Pai, em nosso favor. Por isso é uma oração sacerdotal. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Nós que estamos aqui não estamos desguarnecidos. Há um sumo sacerdote no alto dos altos céus, cuja oração atravessa o Santo dos Santos e chega ao coração do Pai. E este sumo sacerdote, tudo o que quer é a nossa salvação. Ele a quer, ele a deseja com toda a violência do seu amor incomensurável. Ele quer nos arrastar para dentro da vida da Trindade com toda a força. E Ele está fazendo isso nesse momento, agora mesmo. Quando pela fé nós nos unimos a Ele, Ele nos puxa, Ele nos constrange, Ele nos atrai, como disse Ele, né? Quando eu for elevado da terra, atrairei, pela força da minha cruz, do meu sacrifício, desse sacrifício que se repete em cada Santa Missa, com a mesma força e a mesma intensidade, eu atrairei todos para mim, todos. Mas consciente, Pai, de que tudo que é meu é teu. Eu os arrasto para a unidade divina. Queridos irmãos, nós precisamos mergulhar nessas realidades através da nossa oração. Penetrar na alma de Cristo com toda a intensidade do nosso ser. E assim, desfrutaremos dele e seremos nele totalmente absorvidos na vida do Pai.